Oi, hashtag Luana Sem Freio, deixa eu falar. É bom quando a gente fala das mazelas, que todo mundo passa por elas, né? Daí o que a gente faz? A gente vai vendo que todo mundo passa pelos mesmos problemas e isso dá uma aliviada na gente. Daí a gente vê que tem gente que vive coisa pior e que a gente não tá sozinho na nossa dor. Então preparem-se. O tema é trauma de infância. Eu tenho 3 filhos. Imagina a ginástica que eu não vou fazer para que nenhum deles passe por nenhum trauma. Porém, é impossível isso. E graças a Deus, a vida é tão real e verdadeira que ela faz com que todo mundo tenha que passar por várias coisas, todos nós, que nos humaniza e faz com que a gente tenha as mínimas experiências de vida que são importantes para esse mundão, essa selva que é aqui fora. Senhoras e senhores, os nossos pais se esforçam, eles sempre tentam ser os melhores, salvo os que não tentam. E ainda assim, obviamente, cometem muitos erros. Nós somos todos humanos. Eu, hoje em dia, sou mãe e sei como é difícil a gente fazer essa conta. Acabamos todos passando pelos nossos traumas de infância. Na hora que a gente falou sobre esse tema, a primeira coisa que me veio à cabeça foi um sonho que eu tive quando menina e que me traumatizou muito. Eu tinha 2 sonhos. E eu me lembro de um, onde a minha mãe... Ai, meu Deus, isso vai mostrar que eu tenho idade. Vocês se lembram da boneca Eva do Play Center? Que era uma boneca deitada na horizontal imensa. Você entrava pela boca dela e daí você ia passando pela boca, passava aqui, daí você ia descobrindo traqueia, não sei o que, estômago, chegava nos órgãos reprodutivos, enfim. E eu sonhava, olha a maluquice, que eu estava no Play Center com a minha mãe e que ela entrava na boca da Eva. Conforme a minha mãe ia entrando, ela olhava pra mim e fazia assim, ó... Mexia a sobrancelha. Gente, pior do que Chuck, o boneco assassino. Mega trauma de infância. O meu outro sonho de trauma era a minha mãe andando de mão dada comigo e ela parava na frente de um castelo, uma coisa que eu me lembro que eu olhava era bem alto, quase não acabava. E eu me lembro de uma sensação de frio e era uma coisa muito alta e era toda cinza, meio sombrio, batia um vento assim. A minha mãe me deixava entrar, era como, sei lá, se eu estivesse indo para uma creche, mas me parecia muito assustador essa separação com a minha mãe. E o meu histórico é esse, a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 2 anos, então a vida dela foi super difícil comigo. Ela era super humilde, já trabalhava em São Paulo fazia um frio terrível, ela tinha que me deixar na creche para poder trabalhar desde muito novinha. Então talvez tenha sido isso, esses momentos de separação, creche, mãe, talvez tenha sido isso, essa sensação do frio. Outro trauma de infância, que a gente tenta não deixar que o filho tenha, mas eu, por exemplo, tenho o meu. E ao mesmo tempo já estive assistindo o outro. Se perder na praia. Cara, que terror! Você já passou por isso? Eu passei. Tenho essa sensação nítida dentro de mim e do meu corpo. De se perder na praia, olhar aquela multidão e não reconhecer seu pai e sua mãe. É desesperador. É realmente uma coisa bem traumática. Trauma de infância nos leva um pouco ao bullying, né? Criança, ela ainda não tem noção de responsabilidade, do que pode e o que não pode, né? Ela ainda não foi inserida às normas da sociedade. Então ela acaba falando tudo que vem na cabeça, sem maldade e malícia nenhuma. E bullying é muito chato. Eu não tenho histórico de bullying, porque eu me lembro que todas as tentativas de bullying não colavam comigo, eu nem ligava. Então não pegava. Mas é uma coisa muito difícil. Por isso que você falar com a direção, com o professor, eu teria, inclusive, se é que isso é a audácia de falar com os pais. Dividir, né? Não precisa chegar quente. Se você observar ou seu filho narrar alguma coisa, eu acho que você precisa dividir isso com pessoas responsáveis, né? Porque isso não é uma coisa só sua, uma carga só sua filha tá sofrendo bullying. Eu acho que dá pra você esperar um entendimento das pessoas, né? A gente sempre conta que as pessoas têm um mínimo de coerência. Bom, agora falando de um ponto de vista um pouco mais sério, eu tive um trauma, assim, bem grande na infância que a análise me ajudou muito a resolver. Os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, mas logo em seguida a minha mãe conheceu o meu padrasto, né, com quem ela tá casada até hoje. Então todas as minhas lembranças já de pai, de paternidade, de levar pra escola, de fazer lição de casa, de dar comida na boca, é com o pai que eu tinha em casa, que as pessoas chamam de padrasto, mas que pra mim é o pai, porque foi ele quem me ensinou o que é certo e o que é errado. Então a minha vida ia muito bem. Eu tinha um pai biológico que de vez em quase nunca eu via, nós morávamos muito distantes um do outro, meu pai também tinha uma vida comedida, já tinha outros filhos também, e eu tinha o meu paizão, Deus o muso, dentro de casa, tava tudo lindo. Até
numa dessas chatices de desentendimento entre mãe e pai, abre parênteses. Se você se separou do seu marido, pensa que o seu filho não tem nada a ver com isso. Respeita ele, sabe? Não fica falando mal de um na frente do outro, nem fica botando caraminhola na cabeça. Você pode ter certeza que quem mais vai sofrer nessa história toda é a criança. Fecha parênteses. Com todas aquelas chatices de briga entre ex-marido e ex-mulher e tal, tinha uma discussão sobre pensão, uma velha questão dos separados, né? E daí, numa audiência, foi sugerido pro meu pai biológico abrir mão do pátrio poder. Ele achou que era razoável, porque aí ele abria mão da pensão e parava com essa confusão dele achar que estava difícil demais dar o que o juiz mandava, afinal de contas ele tinha outros 3 filhos para sustentar, e ele abriu mão do pátrio poder. E isso também não me doeu nada, porque na verdade a minha vida não mudou nada. A minha rotina era a mesma, eu tinha aquele meu super muso Deus o pai dentro de casa e de vez em nunca eu tinha o meu pai biológico, que era querido, que eu gostava, que a gente se encontrava, dava uma volta e tava tudo bem. Essa história do pátrio poder aconteceu, eu acho que quando eu tinha uns 8, 9 anos. Passou um ano, eu tava lavando louça com a minha mãe lavando, eu enxugando e guardando. E eu do nada virei pra minha mãe e falei, mãe, meu pai me deu? Ela falou, oi? A história do papel que você falou que não ia mudar nada, só ia mudar o sobrenome, ele me deu? Não, minha filha, ele não te deu, porque você não é uma boneca que pode sair dando por aí. Daí ela ficou tentando botar um pano quente, falou que era uma coisa mais de papel e tal. E, bom, como eu já tinha de 9 para 10 anos, eu entendi que ele tinha me dado e eu chorei até cansar. E daí, nunca mais toquei muito nesse assunto. Porém, acho que quando me vi já mulher, eu passei por um período muito difícil de carência, assim. Eu acho que eu sempre cogitava a possibilidade de ser abandonada. São coisas que a gente passa quando pequena e que só bons observadores e pessoas que fazem terapia e análise podem observar que uma coisa lá de trás tá surtindo efeito hoje. E eu comecei a observar isso, porque foi com 19 anos que eu entrei na terapia. E eu comecei a ver que eu tinha uma relação meio não equilibrada com o homem, porque eu tava sempre lidando com aquela sensação de que ele podia me abandonar ao tempo todo. Eu li isso como um resquício do que aconteceu lá atrás com meu pai. Graças a Deus, sou uma pessoa inteligente e a vida é feita de escolhas. Escolhi me curar, me tratar, tô ótimo, passou. Mas enfim, são nossos traumas de infância. Às vezes você tem uma mãe que não é tão amorosa, que é um puta de um trauma. Eu tenho amigas que têm problemas com a mãe. Que a mãe não é aquele modelo de mãe que todo mundo acha, né? Eu tenho uma super mãe que não me causa problema, ela soluciona os meus problemas. Mas nem sempre é assim. Um segundinho aqui pra Roca, tá? Já bom. Mas o que eu queria dizer é que mesmo esses traumas mais difíceis da gente lidar, a gente tem que virar a mesa e ir atrás da solução deles. Porque a vida é nossa. Se eu não cuidasse do meu trauma, eu ia perder a vida de quem? A minha. Ia ficar magoadinha, se sentindo abandonadinha a vida toda? Ia ficar virando capacho de homem? Aqui, ó, fui lá, resolvi meu problema, hoje tô zero. Hoje em dia eu tenho um problema que é o mesmo causa pra mim. Qualquer que seja seu trauma, vire a mesa. Porque é a tua vida que tá em jogo. Você não tem que deixar a sua estrelinha na mão de ninguém. Você é responsável por ela. Vá atrás de um médico, vá atrás de ajuda. Tenta fazer desses 100 anos que nos deram aqui, os melhores possíveis. Just do it! Eu já perguntei se você deu like, já se inscreveu. Mas se eu não perguntei, tô perguntando, devia ter perguntado lá no começo do vídeo. Você já se inscreveu? Já deu like? Clim, clim. Vai. Clim, clim. Pena que não dá mais de um like, né? Eu sei que vocês queriam dar 1 milhão de likes a cada vídeo. Eu sei, vocês me contam. Mas não precisa, não. É de 1 em 1 like que a gente vira um tribão. É devagar, devagarinho. Agradeço e até o próximo quadro.